texto. Jeremias 18. Fala assim, espera um pouco, pastor. Estou procurando. Amém? Nós vamos ler o trecho, o capítulo 1, versículo 1 até o 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você podia repetir comigo? E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém, glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo processos o tempo todo, amém? Amém. E esse texto, ele fala de processo. E a gente vai começar a falar sobre o processo. Nós precisamos viver processos para alcançar a promessa, amém? Precisamos passar por processo para viver a promessa. Então, nós somos uma geração, nossa geração atual, nós somos uma geração muito ansiosa, sim ou não? Uma geração em que nós muitas vezes não conseguimos esperar pelo processo para que venham os acontecimentos, para que nós possamos colher aquilo que nós estamos buscando, amém? E a gente não vive o processo. Muitas vezes nós deixamos o processo pela metade ou não terminamos o processo. Muitas vezes por causa da nossa ansiedade, amém? Sim ou não? É isso que nós estamos vivendo nessa geração. Mas Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. Amém. E Ele tem também um processo que nós precisamos passar para que estejamos capacitados a viver a promessa da palavra em nossas vidas. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Quem aqui já recebeu uma palavra do pastor muitas vezes? Olha, você com certeza tem uma unção de pastor. Com certeza você tem uma unção para evangelista. Muitas vezes a gente já escutou isso, amém? Você concorda que para chegar a esse ponto nós precisamos ser forjados? Precisamos passar por um processo, amém? E muitas vezes esse processo ele leva um tempo para ser realizado. E muitas vezes nós queremos fazer dentro do nosso tempo, não é isso? Dentro do nosso tempo cronos. Qual é o tempo cronos? O tempo cronos é esse que a gente conta no relógio, amém? O tempo de anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, e aí vai. Amém? Esse é o nosso tempo, é o tempo cronos. Mas você sabia que existe um tempo de Deus? Amém. Um tempo chamado tempo Kairos.
tem uma medida como nós medimos o nosso tempo, minuto a minuto, mas é o tempo que Deus coloca períodos, tempos e estações. Coloca as coisas para funcionar no tempo dele, para que tudo saia conforme ele deseja. Amém? Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Então, muitas vezes, quando nós ainda não entendemos o processo de Deus nas nossas vidas, nós queremos fazer conforme a nossa vontade. Nós queremos deixar que o nosso coração decida aquilo que nós supostamente achamos que é o melhor para nós. Não é assim? Mas a própria Bíblia diz, às vezes o mundo, sabe o que o mundo diz? Não, você tem que ser feliz. Já há até campanhas na televisão, muitas vezes, canais abertos, que dizem assim, não, você tem que ser feliz. Você tem que fazer de tudo para ser feliz. Você precisa ser feliz. E muitas vezes está chegando um nível que, para ser feliz, aos olhos mundiais do mundo, vale qualquer coisa. Isso é muito perigoso. Amém? E aí, a própria Bíblia diz que se nós começarmos a fazer as coisas que o nosso coração quer, a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, que ele nos engana. É complexo, né? Para quem não entendeu ainda. Mas muitas vezes eu quero tentar fazer você entender que se nós fazemos aquilo que nós desejamos o tempo todo, não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, muito fatalmente, lá na frente, nós vamos encontrar um caminho muito difícil de atravessar. Porque Deus não está nesse negócio. Muitas vezes nós oramos a Deus, pedindo, Senhor, oramos a Deus, pedimos um direcionamento, um sinal, e aí quando Deus fala para nós alguma coisa, então fecha uma porta, nós dizemos assim, não, Deus não falou comigo. Deus ainda não falou, mas é porque você não queria ouvir aquilo que Deus estava falando para você fazer. E aí a gente muitas vezes diz que Deus não falou. Então nós somos uma geração em que nós queremos fazer aquilo que nós queremos e ao nosso tempo, sim ou não? E quando não acontece, vem as grandes frustrações. É isso? Vem as grandes frustrações das nossas vidas. Isso é normal, corriqueiro nas nossas vidas, amém? Então, só que lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor também diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de juntar e tempo de jogar fora. Tempo de amar e tempo de se afastar. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo é o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. Precisamos ter ouvidos, entender o que Deus tem para nós. E é através da palavra dele que ele nos conduz. Amém? Nesse processo. Então, Deus tem o tempo, tem o controle do tempo e das estações nas suas mãos. Nós não conseguimos mudar isso. Amém? Nós que somos aqui agricultores, né? Muitos aqui de nós somos agricultores, nós sabemos que há um período em que não adianta você lançar a semente no chão. Ou você vai perdê-la, ela não vai produzir, ou vai produzir muito pouco. Sim ou não, para agricultores? Amém?
Há um período agora que os irmãos já estão começando a ficar desesperados. Os meus irmãos agricultores. Porque quando um pé de alface ele fica desse tamanhozinho assim. Porque é muita chuva e ele não gosta de chuva. E por mais que você faça, você pode fazer uma casa desse tamanho para ele, você pode fazer tudo que você quiser para ele, pode adubar, pode ir lá todo dia cantar uma musiquinha para ele, você pode fazer tudo que você quiser, ele vai ficar desse tamanhozinho, porque é a estação errada. Quando vem a estação certa, minha irmã Gerida e meu irmão Chico colhem uns pés de alface desse tamanho, que dá para uma família de 10 pessoas para uma semana. Quando é a estação certa de Deus. Amém? Então Deus tem o poder, o controle de todas as coisas e de todas as estações. E nós, quando queremos burlar isso, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Nós precisamos passar pelo processo. Amém? Então, nós precisamos passar. Precisamos viver um processo de entendimento e saber que as estações em que estação que nós precisamos chegar. Amém? Existe um processo e tem estações. E nós precisamos passar de fases. Precisamos passar de estações. Precisamos ser moldados. Amém? Há tempo até chegar à perfeição que Deus quer sobre as nossas vidas. E o que tem a ver isso com a palavra que nós trouxemos de Jeremias? Que disse... São 4. Volta no 2, por favor. A palavra do Senhor veio a Jeremias e Deus fala para Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Veja como é interessante. Cada pessoa tem uma forma de receber uma informação e se adaptar ou então crescer com ela. E tem pessoas que têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Amém? Somos diferentes, amém? Glória a Deus por isso. Deus te fez assim dessa forma. Deus fez Jeremias também dessa forma. Quando ele, no capítulo 1, versículo 5 ali, de Jeremias, nós vemos Deus conversando com Jeremias, e Deus fala para ele, que ele seria um profeta, e Jeremias diz para ele: Senhor, mas eu sou uma criança. E Deus quer dizer para Jeremias naquele momento: Jeremias, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com o que eu quero fazer na sua vida. Só viva o processo, porque eu vou fazer. Muitas vezes você não tem entendido ainda qual é o processo, qual é a palavra que veio até o seu coração para que você possa viver. Ou se veio, muitas vezes você não entendeu ainda qual é o caminho, qual o entendimento. Amém? Para isso. E aí, nós vemos Deus falando para Jeremias ir até a casa do oleiro. Agora veja como é interessante. Desde aquela época, Deus já faz um processo de audiovisual para que Jeremias pudesse entender. É como se Deus estivesse desenhando para que Jeremias entendesse o que ele queria passar para Jeremias. Quem é aqui que entende melhor um filme do que uma palavra, um vídeo do que uma palavra?
Amém? Às vezes a gente vê um filme, vê um pequeno trecho do filme sobre um assunto determinado, e ali a gente já percebe, já entende perfeitamente. Quem já assistiu aqui o The Chosen? Ali nós conseguimos extrair muita coisa, que muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas às vezes não teve um completo entendimento. E quando a gente vê uma dramaturgia, um vídeo, um filme, né, a gente consegue entender mais perfeitamente. E foi isso que Deus usou com Jeremias, já naquela época. Deus, Ele é atual. Ele é a mais atual do que a gente imagina. Amém? Então, Deus fala para ele: vai, desce a casa do oleiro, vai até lá e observa. Ele está falando para Jeremias ir até a casa do oleiro e observar. E o que acontece no versículo 3? Ele diz: e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Aqui em nenhum momento mais Deus fala com Jeremias. Deus podia ter falado com Jeremias naquele instante: olha, eu quero que você faça isso, eu tenho para você isso, eu tenho esse processo para você viver, eu tenho essa palavra aqui para você, eu tenho esse projeto de vida para você. Mas Deus não falou. Ele falou: vai lá na casa do oleiro, vai olhar lá o que ele está fazendo. E Jeremias vai, e chega lá, Deus não fala mais nada, e nem o oleiro também fala mais nada. Eu só imagino, né, Jeremias chegando na casa do oleiro e se colocando à porta e vendo o oleiro trabalhando ali na roda, como diz aqui na palavra. E o que o oleiro fazia? Quem já viu o pessoal que faz vaso, né? Esse manual, né? Você pega o barro, amassa, massa. Quando ele está com aquela liga boa mesmo, aí ele joga em cima da roda, né? E vai pedalando ali, um negócio que vai rodando aquela roda, e aí ele vai controlando ali, o barro, controlando, vai controlando por dentro, até formar o vaso. Amém? Então, quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele está vendo esta ação do oleiro no barro. E o oleiro não falou nada para Jeremias, Deus não falou nada para Jeremias, mas Jeremias está observando aquele processo. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui no 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Muitas vezes nós lemos esse texto e temos uma interpretação de que o oleiro quebrou o vaso. Foi isso? A gente entende? Mas não, o texto está dizendo que o vaso se quebrou. Sabe por quê? Por causa da matéria-prima. A matéria-prima, que é o barro. A matéria-prima, que é o barro, era boa ou ruim? Por isso ela se... Não é o oleiro. O oleiro é bom. O barro é que é ruim. Mas se fosse nós fazendo aquele vaso, muitas vezes não poderia pegar e falar assim: esse vaso não peça, esse barro não peça. Mas o oleiro pega aquele barro, amassa, bate de novo na roda e começa a fazer de novo aquele vaso. Aleluia. Deus não te joga fora. O Senhor está te preparando. O Senhor está te moldando. E esse processo, ele pode ser longo. Porque enquanto está na mão
ainda não é vaso, é barro. Enquanto está na mão do oleiro, não é vaso, é barro. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Enquanto está na mão do oleiro, não é vaso, é barro. Enquanto está na mão do oleiro, não é vaso, é barro. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Estamos sempre num processo da mão do oleiro. E Ele faz. E Ele é quem cuida para que esse vaso venha a ficar perfeito. Amém? Nós precisamos viver processos. E nesse processo de nós sermos moldados por Deus, pelo oleiro ali que está mexendo o barco, muitas vezes nós já achamos que somos vasos. Sim ou não? Aí é a hora que já acha que já está pronto. Já está pronto. Pastor, isso aqui não dá. Pastor, esse negócio aqui, como é que é isso? Não, esse negócio está bagunçado. Isso aqui está assim, isso aqui está assado. Mas muitas vezes ainda não conseguiu enxergar que tem ainda muito para frente. Ainda tem um processo para ser vivido para chegar mais para frente. Né? Quem é vaso, não fala que é vaso, ele vive. Amém? Quem já é vaso, ele não fala, mas ele vive. Porque o vaso ele tem uma destinação, ele tem um processo a ser vivido. Então, o melhor lugar para nós estarmos é na casa do oleiro. Porque enquanto nós estamos na igreja, enquanto nós estamos aquecidos, enquanto nós estamos todos juntos, nós estamos sendo trabalhados. Amém? Se nós nos afastamos, achamos, não, essa igreja, o pastor, não aceito muito o que o pastor fala. Por algum motivo, você deixa a congregação, você está num lugar onde, se você for quebrado, não tem ninguém para refazer de novo o vaso. Ou muitas vezes, a pessoa acha que está pronto e quer ser preenchido. Amém? O apóstolo Paulo diz que os vasos são feitos de barro, mas para receber o precioso de Deus. Amém? Para receber o precioso de Deus. Mas quando você coloca algo dentro do vaso que ainda está mole, ainda não está perfeito, o que vai acontecer? Ele vai aderir, né? Toda aquela coisa vai aderir às paredes do vaso. Mas Deus não nos fez vaso para aderir. Nós fomos feitos para ser cheios e transbordar. Somos feitos para ser cheios e transbordar de Deus. Não é feito para reter. Nós não fomos feitos para reter de Deus, mas para transbordar de Deus nas vidas das pessoas. Amém? Então, quando nós não estamos preparados, nós não vamos fazer essa função bem feita. Nós vamos reter e não vamos ser aqueles, crentes obesos. Só recebemos, só inchamos, só engordamos espiritualmente, mas não estamos dando nada, passando nada para frente, inclusive daquilo que a gente
Isso leva tempo. Glória a Deus. Essa semana a minha nora achou uma foto da nossa igreja, quando nós estávamos ali ainda no asfalto. Era vou colocar aqui para vocês o espaço que era dessa linha para lá. Ele devia ter 6 a 8 metros. E a irmã e o irmão estavam nessa foto consagrando a filha deles, caçula, lá na nossa igreja, nesse dia. E se a gente olha para trás e olha para aquela foto, a gente entende que nós caminhamos muito e que levou muito tempo, mas nós chegamos a um lugar excelente. Porque foi por uma palavra do Senhor que nós recebemos, que nós estamos caminhando e sendo trabalhados como vaso para receber o melhor de Deus, para ser preenchidos pelo Senhor. Quando nós estávamos ainda naquele lugar, quero dizer para vocês, uma vez eu passei aqui pelo Serra Verde e vi esse lote. E esse lote já havia passado pela mão da família Dantas, assim, de um monte de irmãs, né? São 5 irmãs, 5 ou 6? 5 irmãs, e já tinham passado praticamente na mão das 5, acho que só faltou uma passar, mas pela mão de todas já tinha passado. E eu passei, eu olhei esse lote, e existia um muro. Quem esteve aqui antes viu os muros que estavam aqui. Nossos irmãos aqui acho que não viram os muros, mas tinha uns muros e uma pequena edificação onde é aquela porta. E eu olhei dali, e eu olhei para esse lugar e disse: esse lugar dá uma igreja maravilhosa. Eita Deus, Eu aleluia. acredito que não era eu pensando ou dizendo, mas era o Senhor falando no coração. Fala Deus. E em determinado momento eu vou ter que dizer, porque o testemunho é muito forte. Nós, conversando com os irmãos que eram proprietários sobre o lote, e eu perguntei: vocês não vendem esse lote? Eu falei: vende. Eu falei: mas a gente não tem dinheiro. Eu falei: não, mas a gente faz um negócio aí, não sei o que vocês querem fazer, mas a gente faz um negócio. Eu falei: eu tenho uma Kombi velha e um pouco de dinheiro. Não, a gente aceita. Aceita, não, isso vai pagando aí a perder de vista. Não, amém. Está feito. Saímos de lá, já corremos para cá, já começamos a engrenar aqui. Aí era uma luta, porque a casinha era muito pequena. Aí botava as crianças, não dava certo. Aí tirava as crianças, aí a gente ia para dentro da casa. Aí as crianças ficavam de fora. Aí era uma luta louca, não sabia o que fazia. Aí eu falei assim: vamos comprar, já sei comprar uma tenda, né? Vamos comprar uma tenda, que aí a gente congrega dentro da tenda e bota as crianças na casinha, dá tudo certo. Aí fizemos um negócio com um rapaz de Goiânia, seria outro testemunho, mas não vai estender muito. A guerra que foi, a luta espiritual que foi para essa tenda chegar nesse lugar. Mas para vocês terem ideia, ela era 8 por 8, a gente congregava aqui, esse cantinho, lotado, assim. Porque nós, ao fazer o piso, tem um irmão que está aqui dentro hoje, eu estou muito feliz por ele estar hoje, eu posso dar esse testemunho. No dia que nós fizemos esse piso, nós colocávamos óleo ungido na massa do cimento. Porque ele sabia que esse lugar era um lugar santo. Ele sabia que esse lugar já tinha sido, Deus tinha colocado em nosso caminho. E nós fizemos o piso e congregamos aqui por um bom tempo, acredito que mais de 2 anos nessa tenda. E é maravilhoso porque as coisas foram correndo de uma forma, uma velocidade tão grande, que a gente via a mão de Deus nesse processo. Então nós estávamos vivendo um processo, a palavra, vivendo a palavra pelo um processo de amassado lá, porque muitas vezes é dolorido e muitas vezes a gente pensa em desistir, porque o processo de amassar e de contornar é dolorido.
E lá mesmo onde a gente estava, eu dizia muitas vezes para os irmãos que são aqui mais antigos, eu já vejo a bateria naquele lugar. E as pessoas olharam e falaram, mas não tem bateria, pastor, mas eu vejo. Pela fé. E hoje eu vejo a bateria ali. Eu não só vejo a bateria, mas eu vejo todo o prédio que Deus levantou. Eu vejo um povo santo neste lugar, onde as pessoas vêm para o culto e dizem, esta igreja é uma igreja parecida com a igreja primitiva. Porque a palavra do Senhor diz, onde Jesus Cristo é exaltado. E hoje nós estamos olhando para aqui, o baterista sentindo aquela cadeira. Não vai demorar. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo processos que Deus tem feito, fazendo, tem feito nas nossas vidas por uma palavra. Por uma palavra. E para chegar à promessa, nós temos que viver o processo. Muitas vezes, irmão, você pode passar por situações difíceis, mas é um processo. Para viver a promessa, você tem que viver o processo. E eu quero dizer uma coisa para você, ainda não piorou de tudo. Porque depois de amassar o barro, de colocar na roda, de moldar, de amassar, ali é ainda barro, não é vaso. E depois de tudo isso, eu não sei se você vai entender, mas há um momento em que Jesus, lá em Lucas capítulo 24, ele diz para os seus discípulos, ele fala, ei, não saiam de Jerusalém, eis que do alto virá a promessa de meu Pai, e vós sereis preenchidos com o Espírito Santo, com todo o poder. Amém? Então Jesus, ele sai de cena, ele vai, assunto aos céus, e aí Jesus esteve por 3 anos moldando o vaso que eram os discípulos. Por 3 anos. Amém? Mas teve um momento em que Jesus sai. Quando o oleiro tira a mão do barro, é a hora do vaso ir para o forno. É a hora do vaso ir para o forno. Aí é a prova das provas. Aí você já está bem pertinho de receber a promessa, de viver a promessa. Amém? Então Jesus, ele deixa os discípulos, e nesse momento, sabe qual é o segredo para você não quebrar dentro do forno? É continuar vivendo a palavra, vivendo pela palavra, vivendo pela palavra que foi anunciada para a sua promessa. Existe ainda um processo. Depois que Jesus saiu, ainda continuou o processo. Eles tiveram que ir para Jerusalém e ficar lá aguardando, amém? Até que viesse o Espírito Santo e enchesse todo aquele lugar e os enchesse com virtude e poder, amém? Mas como foi que os discípulos saíram para Jerusalém depois que ele ascendeu aos céus? Será que eles saíram assim murmurando? Que coisa, tem que ir para Jerusalém, não sei o que, a gente podia estar pregando há muito tempo, já estamos 3 anos andando com Jesus, já podia estar pregando. Não foi assim que eles foram. Eles foram, a Bíblia diz que eles foram glorificando, salmodiando, exaltando o nosso Deus. Porque eles já eram vasos preparados. E eles se reuniram no mesmo lugar, no dia de Pentecostes. A palavra diz em Atos 2, capítulo 2, versículo 2, diz que e veio sobre eles um vento, um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de
desceram foram sobre todos eles, e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. E foram todos cheios, porque eram vasos já preparados para receber. Quem é que vaso que já está preparado para receber? Ou você está na mão do oleiro? Se você está na mão do oleiro, não se preocupe, querido. Você está sendo moldado, você está no melhor lugar. Não se preocupe, você está no melhor lugar. Porque se você quebrar, o Senhor está do seu lado. Ele está com você nas mãos, trabalhando a sua vida, cuidando de você. Não pule o tempo, não pule processos. Processos, quando a gente não vive os processos, a gente queima etapas e não vive o melhor de Deus. Quero dar um pequeno testemunho aqui rápido de uma coisa que eu vivi muito com relação ao processo. A maioria das pessoas que sabem que eu sou aeromodelista, eu amo voar de aviãozinho. Vou falar aviãozinho que é mais corriqueiro para vocês, mas para nós são aeronaves. Para nós aeromodelistas são aeronaves. E eu tinha um sonho desde criança de voar com esses aviões de controle remoto. Mas como era uma coisa muito cara, era uma coisa elitizada, um negócio muito de elite, eu não tinha a mínima condição de. E já depois, com 40 anos de idade, eu comecei por um amigo que me incentivou. E eu comecei, já fui comprando logo um aeromodelo, e já fui para a pista, e já coloquei para o ar, e já o bicho já caiu, e já quebrou, esbagaçou, e a frustração foi gigante. A dor foi gigantesca, né? Só que o processo não era comprar aeronave e sair voando. O processo era ir para o simulador, voar tantas horas no simulador, depois do simulador ir para a pista com um instrutor, aonde teriam 2 rádios ligados um entre o outro, para quando o instrutor, que é o piloto, soubesse que eu tinha capacidade de voar sozinho, ele lideraria o meu rádio para poder eu voar sozinho. E eu não fiz isso. Eu fui logo direto, afoito, doido para poder voar. E quebrei com os aviões. Depois surgiram os outros modelos mais baratos, elétricos, e eu voava ali na minha casa mesmo, ali no pasto, ali, no meu vizinho, ali que tinha um espaço bom. Só que eu ainda estava insistindo em pular o processo. Eu não fui para o simulador. Aí eu ia para lá sozinho, empolgado. Aí caía, quebrava o avião. Aí lá vinha eu com o avião. Quando eu chegava em casa, minha pastora Maria dizia assim: quebrou de novo? Quebrou de novo. E lá ia eu emendar com fita durex, não sei o quê, e tentar voar de novo. Mas por quê? Porque eu estava quebrando os processos. Muitas vezes você pode estar quebrando processos na sua vida. Você pode estar pulando etapas. E o tempo nosso não é o tempo de Deus. Como eu disse no início, tem gente que pega rapidinho, mas tem gente que demora mais. E Deus sabe disso. E Ele está moldando a sua vida. Ele está cuidando da sua vida, moldando a sua vida. Amém? Para que chegue um momento em que você vai ser levado, sabe para onde? Para o forno. Aí depois do forno, quando fecha a porta, só sai de lá com tapa. Amém? E o forno é a vida. Para ver se o barro ficou bom mesmo. Mas quando quebra, não é a culpa do oleiro. A culpa é nossa mesmo. Porque o tempo todo, Deus nos deu a condição de decidir se a gente quer ou não. Deus quer. Mas Ele precisa saber que você também quer. Viver o melhor dele. Viver os processos dele. Para receber o melhor dele. Amém? Para nós terminarmos. Quando Golias foi lutar com Davi,
ele viu um menino, sim ou não? Ele viu um menino. Mas se tivessem chegado para ele e tivessem falado no ouvido: ei, deixa eu te falar uma coisa, você está vendo um menino, mas esse aí não é um menino, a promessa dele é que ele vai ser o rei de Israel. Ele teria mudado de ideia. Amém? Se ele tivesse certeza do Deus que a gente serve, ele teria mudado de ideia. José, quando estava preso, ele estava vivendo um processo. Quando ele foi jogado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, ele estava vivendo um processo. Mas ele não desistiu, porque ele tinha uma promessa. Ele estava vivendo um processo, mas ele estava vivendo pela palavra. E o que é mais importante? O processo ou a palavra? A palavra. Ele estava vivendo pela palavra. Daniel, na cova dos leões, não temeu, porque ele estava vivendo a palavra. Deus tem uma palavra para você, e Ele já te falou que você vai ser a diferença na vida dos seus familiares, que você vai mudar a condição da vida dos teus filhos, que os seus parentes, aqueles que você acha que não terão jeito, que não tem salvação, Deus vai usar você, porque Ele está te moldando hoje. Ele está formando você nas mãos dele hoje, para fazer de você o ponto de contato que os seus parentes precisam amanhã. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Jesus trabalhou com seus discípulos por mais de 3 anos, moldando os seus discípulos. Chegou o tempo de que eles já não estariam mais com Jesus, mas eles já estavam preparados. E depois de preparados, sabe o que aconteceu? Eles são a igreja. Eles se formaram na igreja que nós somos hoje, porque eles foram preparados. Nós vemos uma trajetória de Jesus com Pedro. Pedro dá trabalho ou não? Tinha que amassar o barro não sei quantas vezes, quebrava não sei quantas vezes, refazia não sei quantas vezes. Jesus trabalhando a vida de Pedro. Sim ou não? Pedro falava as coisas para Jesus, para trás de mim, Satanás, mas sempre Jesus estava ali, né? Voltando ali, pegando Pedro, moldando Pedro novamente. Jesus já tinha ascendido aos céus, não, mas já tinha sido ressuscitado, e em 40 dias, antes dos 40 dias dele ascender aos céus, ele aparece para Pedro, que está indo pescar, e diz: você me ama, cuida das minhas ovelhas. Tipo assim, eu ensinei vocês por tanto tempo, vocês voltam a pescar. Uma vez eu fiz uma conta lá, se vocês forem ler os evangelhos, eu tinha uma conta mais ou menos, pastor, eu tinha uns 9 discípulos que estavam pescando de novo. 9. Depois de passar 3 anos e meio com Jesus. Jesus moldando. Assim. Mas quando eles entendem, e aí eles são formados, vivem todo um processo, são formados vasos, e são queimados no fogo, provados no fogo, e aprovados, eles são cheios do Espírito. E depois de ser cheios, Pedro faz uma pregação, e 3.000 pessoas aceitam Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, porque eles estão cheios de Deus. Amém? Se permitirem estar cheios de Deus. Nós precisamos viver processo por causa de uma palavra.
Deus sonhou com vocês, com cada um de nós, aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Amém? Nós temos certeza de que esse projeto nas salinhas nós estamos caminhando para que nós possamos viver o melhor naquele lugar, porque nós sabemos que esse é o legado que nós vamos deixar nesse lugar. Nós muitas vezes não vamos estar aqui, mas eles estarão levando a palavra do Senhor, amém? Porque eles aprenderam neste lugar. Então nós estamos investindo agora neste lugar. Vamos deixar todas as outras atividades para investir totalmente nesse lugar, para que eles possam receber o melhor de Deus naquele lugar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Então por isso nós vamos fazer o melhor para essa sala, dessas crianças. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode baixar sua cabeça, fechar seus olhos, não tem nada. Seu Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, eu peço, Pai, que o Senhor possa trazer às nossas mentes, os nossos entendimentos, que nós devemos nos alegrar, Senhor, de estarmos na condição de vaso. Nós ainda somos barro, Deus, ainda somos barros, uma matéria-prima ruim, mas o oleiro é bom. Mas o oleiro é bom, e ele vai fazer quantas vezes for necessário, quantas vezes nós fomos quebrados, Pai, mas o Senhor fará quantas vezes necessário, para que nós recebamos, Pai, o melhor de Ti, da Tua presença, da Tua essência em nossas vidas, Pai, para sermos o melhor vaso de honra, vaso para receber o melhor. Somos vaso de barro, mas vamos receber no nosso interior ouro purificado. Vamos receber o melhor, vamos receber da Tua presença, do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Deus. Então, Pai, nesta noite, nos enche, nos preenche também o Teu Espírito, Senhor. Ser conosco, caminha conosco. Traz às nossas mentes, Pai, tudo aquilo que nós precisamos fazer, Senhor, para Te adorar, para andar contigo, para não Te entristecer, para não Te entristecer Teu coração, Deus, para alegrar o Teu coração. É o que nós Te pedimos nessa noite, Pai. Peço pela Tua igreja aqui, peço pelos filhos que estão aqui, Pai, por cada um deles, ser com eles, visita, Pai, a mente de cada um, o coração de cada um, para que ele possa ser um vaso, que possa ser moldado, que possa ser moldado por Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém.